viagem, 5 vezes mais que o custo do barco. Entretanto, novas informações dão conta de mais um corpo encontrado e a equipa das buscas segue à procura de mais 2 pescadores. E em Maputo, após a suspensão do tráfego ontem, durante 4 horas, a travessia de Catembe esteve condicionada esta manhã. O mau tempo comprometeu a jornada de centenas de passageiros e há quem tenha esperado mais de 3 horas para atravessar. As enchentes denunciam problemas na circulação entre Maputo, Catembe e vice-versa. São 10 horas da manhã e a maioria destas pessoas está à espera do único ferryboat há mais de 3 horas. É porque os ventos são fortes e por isso os barcos mais pequenos, vulgo Mapapai, não estão a navegar. O outro ferryboat, apelidado Bagamoio, está avariado há mais de 2 semanas. Rabina Lucas vive na Catembe. Veio cedo para este lado da Bahia apenas para levar o filho mais velho. Deveria ter voltado a casa às 7 horas, mas até às 10 horas estava à espera da sua vez para viajar. Não sei a hora que vou sair. Tenho que ir trabalhar. A que horas é que deveria estar no serviço? 7 horas. Agora já são 10 horas. 10 horas, sim. Mas ela não foi a única que viu a sua agenda comprometida. Mesmo até 8 horas tinha que estar no seminário, na Catembe. E conforme estou com colegas aqui, perdemos o seminário. E não tem como fazer, porque vive do outro lado. Tem que esperar. Só mandaram guardar e todos os barquinhos também mandaram parar. Não sabem até que horas se resolve? Dizem que não sabem também a que horas que vão retornar, mas só podemos aguardar. Algumas horas depois, atracava na Ponte Cais uma embarcação levando centenas de pessoas e com elas também chegavam várias reclamações. Desde as 7 até agora. Estavam no barco desde as 7 horas da manhã? Sim. E assim desde as 7 só agora às 10? Agora que estamos a atravessar. Ficaram 3 horas dentro do barco? Sim. Atrasamos só. Sim, mas quanto tempo levou? Isso não contei. Contactada pela STV, a empresa Transmarítima, que gere as 2 principais embarcações da travessia, Maputo-Catembe, disse não saber quando o ferryboat avariado será reparado. Enquanto isso, em dias de vento, como hoje, o cenário continuará sendo de desespero. 25 pessoas ainda são dadas como desaparecidas depois de uma mina de ouro ter cedido na localidade de Nanjua, no distrito de Ancoabe, na província de Cabo Delgado. Foram confirmadas 4 mortes, mas até agora só foi possível remover apenas 2 corpos. A mina de ouro que ruiu é explorada ilegalmente por mais de 300 garimpeiros oriundos de Cabo Delgado e do Niassa. A terra cedeu na madrugada de sábado, matando pelo menos 4 pessoas. Os garimpeiros que operam na mina dizem que há muitas pessoas debaixo da terra e queixam-se de falta de socorro. Na madrugada, tanto de ontem até ontem o que aconteceu, morreram nossos colegas, perderam vida e foram recuperados 4 e os outros ninguém sabe o número que estão aí nas govas, mas ainda mais estamos a trabalhar e ninguém foi preocupar-se para tirar essa gente aqui na cova. Entrava em bicha naquele sítio e pronto, a terra desapagou-se e depois os nossos irmãos que estavam lá dentro perderam a vida, só conseguiram recuperar 2 corpos e que já está entrado lá fora. Então os outros corpos estão lá dentro. Lá embaixo havia muita gente lá também espera, porque aquilo ali era um shift, né, esperando quem pode vir cavar, sair, entrar outro. De acordo com informações obtidas no terreno, a polícia esteve no local, tendo recolhido as motas usadas pelos garimpeiros. O grupo diz que recorre à mina como meio de sustento familiar. Nós estamos à procura da vida, é para sustentar nossos filhos e nossas mães, e nós ainda mais somos jovens e não temos emprego. Estamos aqui a procurar a vida para sustentar nossos filhos, para entrar na escola, estar a estudar. 16 ontem, hoje 8. 8 o quê? Moto. Quem levou? Polícia. O local da tragédia está situado na aldeia de Majua, distrito de Ancoabe, em Cabo Delgado.
As autoridades da província vão apresentar um balanço do acidente esta quarta-feira, explicando as prováveis razões do desabamento. O Presidente da República escalou hoje os distritos de Marromeu e Caia no seu segundo dia de visita em Sofala. Em Marromeu, Filipe News integrou-se do projeto de produção de Stevia, matéria-prima para a produção de adoçante, e que visa diversificar a produção agrícola na Companhia de Sena. O Presidente da República, Filipe News, que continua na província de Sofala pelo segundo dia consecutivo no âmbito de uma visita de trabalho de 3 dias a esta região do país, voltou a ser confrontado pela população, desta feita dos distritos de Marromeu e Caia, para encontrar solução da tensão política e militar e pôr fim aos ataques que têm sido atribuídos aos homens armados da Renamo. Comecemos pelo distrito de Marromeu. A população de Marromeu quer a paz e não a guerra, porque a paz é o garante do bem-estar dos cidadãos, sinônimo de desenvolvimento. Chega a guerra e o desentendimento entre irmãos do mesmo sangue. A mesma preocupação foi manifestada pela população do distrito de Caia, tanto nas mensagens coletivas, assim como individuais, onde na tarde de hoje o chefe de Estado orientou igualmente um comício popular bastante concorrido. Estamos pedindo paz, paz. Pelo menos nos trazer paz este ano. A população diz que tem acompanhado ansiosamente o decurso das conversações levadas a cabo pela Comissão Mista em torno da paz e apelou a um diálogo construtivo. O Presidente da República garantiu que tudo fará para que o país alcance uma paz efetiva e garantiu igualmente que o Governo continuará a proteger os civis. Sobre a vossa mensagem da paz, ouvimos, nós como Governo continuaremos a evitar esforços para que haja paz em Moçambique, continuaremos também a defender as populações, essas que estão a ser atacadas nos seus campos de agricultura, nas suas povoações ou pela estrada. Continuaremos a defender, porque é nossa obrigação. Ainda em torno da paz e no comício que orientou em Marromeu, Filipe News pediu à União dos Moçambicanos por forma que o país alcance uma paz verdadeira. Na nossa unidade nacional, nós queremos que haja tolerância a respeito. Cada um pode pensar diferente. Não é problema pensar de outra maneira, porque a cabeça não é a mesma. Mas temos que saber que este é moçambicano, este é meu irmão, temos que saber respeitar, temos que ter a solidariedade. É isso que nós queremos, saber que temos a pátria, temos a nação que se chama Moçambique. Filipe News, que em Marromeu visitou campos agrícolas da Associação de Camponenses e em Caia o projeto de investigação e transferência de tecnologias para o aumento da produção e da produtividade de arroz, milho e trigo, tendo depois encorajado a população a continuar a fazer uso das zonas baixas, a não ficarem à espera de chuvas. Porque a chuva ou cai muito, desorganiza-nos, ou não cai mesmo, há 2 anos que não cai bem. Então temos que aproveitar bem as baixas e o rio. Isso que estão a fazer ali é aquilo que tem que fazer muitas associações ou muitos familiares. A visita do chefe do Estado a esta região do país termina amanhã, quarta-feira, com uma cerimónia oficial do lançamento do 9º Festival Nacional de Cultura, que irá decorrer na cidade da Beira. A partir do distrito de Caia e com imagens de Manuel Chicava, Francisco Raiva, para a STV. Peça que passou dá conta da visita do Presidente News em Caia, onde visitou campos agrícolas e, para além disso, comprometeu-se à população no sentido de encontrar a paz para Moçambique. Agora sim, em Marromeu, o Presidente News integrou-se do projeto de produção de Stevia, matéria-prima para a produção de adoçantes e que visa diversificar a produção agrícola na Companhia de Sena. Moçambique poderá exportar nos próximos anos a stevia, um produto com um forte teor adoçante usado como matéria-prima para a produção do açúcar medicinal. A iniciativa é da Companhia de Sena, que visa fazer face aos baixos níveis de produção do açúcar nos últimos anos devido a problemas climáticos. Através da stevia é possível produzir matéria-prima para as indústrias alimentares e medicinais e criar oportunidades de mais emprego, sobretudo para mulheres. Este ano teremos entre 4 e 8 hectares
de plantação e vamos fazer a primeira colheita o próximo ano. O presidente da República, Filipe Nyusi, que no âmbito da sua visita à província de Sofala visitou o projeto da Companhia de Sena, inteirou-se de perto da iniciativa. O mercado desse produto é principalmente Europa e América do Norte, porque esse produto é doce, mas é muito saudável também. Então tem lá nesses continentes problemáticas de comida saudável que estão a desenvolver muito. O mercado do exterior está a crescer. E por que vocês escolheram para produzir aqui em Marromeu? Porque essa planta precisa de condições climáticas adaptadas. Que Marromeu tem. Que Marromeu tem. Embaixo de 10 graus, por exemplo, essa planta não vai sobreviver. Aqui, muito raro de ter temperaturas embaixo de 10 graus. O Tribunal Judicial de Marraquém deverá decidir esta sexta-feira se mantém ou anula a proibição de construção de casas no espaço da empresa Milho Lamete. Uma semana depois do embargo, o Tribunal ouviu ontem argumentos da empresa e do grupo de pessoas que invadiu e parcelou o espaço. Este foi o ambiente vivido fora do tribunal antes da sessão, que só iniciou por volta das 15 horas. O atraso de 1h30 parece não ter incomodado este grupo que reclama as terras da Milho Lamete. O embargo de obras novas foi decretado no dia 15 e baseou-se nas provas apresentadas pela empresa, que explora mais de 700 hectares de eucaliptos em Marraquém. Mas o grupo que invadiu e parcelou o espaço não concorda e alega que a proibição do tribunal abrange casas já concluídas e habitadas desde 2014. Esta segunda-feira, o Tribunal de Marraquém abriu as portas para fazer o contraditório. O advogado dos chamados nativos, Moisés Maaveni, disse que a providência cautelar foi requerida fora do prazo de 30 dias, pois foi em outubro de 2014 e não em julho de 2016 que a Milho Lamete tomou conhecimento da invasão do espaço. A defesa disse ainda que os nativos têm direito de uso e aproveitamento da terra por via da transmissão por herança. Estes argumentos foram repetidos pelas pessoas arroladas no processo, incluindo testemunhas. Já o advogado da Milho Lamete, Tomás Timbana, defendeu que todas as obras embargadas são novas e que ninguém vivia naquele espaço antes de julho de 2016. A sessão foi interrompida às 20 horas e deverá retomar sexta-feira, dia em que o tribunal deverá decidir se mantém, altera ou anula o embargo das obras. À hora de saída, os cânticos retomaram. Em Nampula, mais de 50 famílias residentes no bairro Napipini ameaçam incendiar máquinas usadas nas obras de construção de viaduto que atravessa a Avenida do Trabalho. Os revoltados dizem não terem sido consultados ou escutados da realização da obra que, segundo eles, é-lhes prejudicial. Populares no bairro de Napipini, na cidade de Nampula, revelaram que a infraestrutura está a trazer-lhes enormes prejuízos, onde, para além de estarem a registrar fendas nas paredes das suas residências, lhes foi vedado acesso para a via principal. Ficaram sem privacidade e convivem com medo de acidentes. Por exemplo, esta ponte vai subir mais 6 metros para cima. Como é que a gente vai viver com uma ponte mais 6 metros para cima, sabendo que aqui embaixo tem casas? Exatamente. Isso não pode ser assim. Não pode. Os carros de lá de cima podem se despistar e vão cair para estas casas aqui embaixo. Isso não pode ser assim. Vamos ver nossas vias de acesso bloqueadas, estamos a contrair doenças respiratórias, as nossas casas estão-se a rachar,
por causa das máquinas que trabalham todo dia. Então, essa é a preocupação para nós. Ameaçam incendiar máquinas usadas na construção em curso do viaduto que atravessa a Estrada Nacional número 1, na Avenida do Trabalho, caso o município não apresente uma solução para as suas reivindicações. Se não concordar com isso, a opinião popular, nós vamos reagir à nossa maneira. Nossa maneira significa? A nossa maneira, nós podemos fazer qualquer que existir ao nosso alcance. Sim. Não custa nós um dia qualquer subirmos ali, queimar uma máquina qualquer. O presidente do município disse que não ia ser responsabilizado nisso. Mas acontece que noutras zonas onde passa o viaduto como esse, são tiradas e atendidas conforme a legislação diz. Nós vamos tentar reagir. A nossa maneira aqui, já como sociedade, vamos tentar reagir de forma que então isso aqui para, até que nos então dá-nos uma resposta satisfatória. Estava para passar lá onde estão aqueles armazéns, mas não conseguiram porque os donos daqueles armazéns parecem ser intocáveis. Então é daí que eles então tentaram vir para cá onde nós não temos boca. Outras 30 famílias no bairro de Mutauanha, do outro lado do viaduto, também encontram-se na mesma situação. O presidente do município de Nampula já reagiu e reconhece os constrangimentos gerados nas obras. Mohamed Amouran apela à colaboração dos municípios. Questionado sobre as reclamações de fendas nas paredes das suas residências apresentadas pelos munícipes residentes ao longo do traçado por onde está a ser construído o viaduto na Avenida do Trabalho, Mohamed Amouran, edil de Nampula, disse ter conhecimento da situação, adiantando estar a se trabalhar nos casos. Esses casos nós temos conhecimento, estamos a trabalhar, sensibilizar as populações e vamos tratando como temos vindo a tratar neste momento com o nível do viaduto em que está. Amouran apelou aos munícipes a colaborarem para que os projetos da idilidade tenham êxitos. Apelo à população, vamos deixar que o viaduto avance, porque é com estes projetos que nós podemos trazer melhoria significativa a nível da nossa cidade. E como já disse, dentro em breve nós estamos a trabalhar para trazer o shopping center, o melhor e o maior do país. Pelo que eu peço à população para que aceite e continue a apoiar os projetos do Conselho Municipal que vão trazer melhoria significativa da nossa cidade. O presidente do município fez estes pronunciamentos segunda-feira durante as comemorações de mais um aniversário de elevação de Nampula à categoria de cidade. Em Nacala, uma criança de 10 anos morre depois que um engenho explosivo foi acionado na lixeira. É um assunto para o segundo bloco do jornal. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo nos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos
é um país sem referências. Existe inclusivamente um problema, porque actualmente Transplantes de órgãos e tecidos humanos é o tema do programa Debate da Nação desta semana. O que é o transplante? Portanto, o uso de órgãos, tecidos e células humanas a partir de dadores vivos ou falecidos com fins terapêuticos. O transplante é, sem dúvida, a melhor modalidade terapêutica. quem é que faz a certificação da morte? Ponto número 1. Quem é a entidade que imita essas regras? É o Ministério da Saúde? É a Ordem dos Médicos? Quarta condição é não haver compra e venda de órgãos. Por que é que excluíram? Por que é que estão a remeter para a legislação específica? Nós estamos preparados não só tecnicamente, como também ao nível material ou financeiro. A prática deve ser moralmente motivada. É uma faca de dois gumes. Quando há um órgão danificado, ou reparamos ou substituímos. As omissões da população. Não perca esta quinta-feira aqui na STV Notícias. Menores que fazem do mundo virtual o seu mundo real. Qual é a tua frequência nas redes sociais? Entre todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. É muito difícil eu não entrar. Quantas fotos tu postas durante 5 dias? 5 fotos. Os limites do uso das redes sociais virtuais. Não podemos falar de segurança envolvendo menores na internet, sem falar da intervenção dos pais. Quando o mundo virtual interfere na realidade. Meu marido até diz que eu já estou viciada no WhatsApp e no Facebook, porque praticamente estou todo momento a mexer no telefone. Dá para pensar na última vez que subiu em uma árvore, que saiu para pescar, ou até mesmo mais simples, que tocou em uma bola. Certamente que faz muito tempo. Mas agora, qual foi a última vez que acedeu a uma rede social virtual? Dar uma espreitada no celular é tão automático quanto respirar. Em bate-papo com amigos, na rua, onde quer que seja. O celular é o fiel companheiro. Eu não consigo ficar mais de 30 minutos sem que esteja a mexer no telefone. Deixo o telefone a carregar, minutos depois vou levar, estou aí a teclar. E quais são as outras redes que tu usas? Instagram, WhatsApp principalmente. Quanto tempo é que passas lá? Todo dia. Sim. Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram. Tu consegues gerir todas as redes? Assim? Uso Facebook só às vezes para ver as notificações, como a maior parte da família usa, então identificam nas fotos só para ir comentar. Naira começou a usar redes sociais quando tinha apenas 12 anos de idade. Hoje, com 14, passa o dia presa ao celular e assim passa as suas férias. É nesta distração e isolada da realidade que ela vive. Na maioria das vezes, quando eu entro no WhatsApp, sei lá, e vou ficar no quarto, é quando realmente estou sozinha. A menina tem suas preferências quando o assunto é conteúdo na internet. O que é que te atrai, por exemplo, no Instagram? Tem certos artigos que me parecem interessantes, por exemplo, de países de fora, como por exemplo o Brasil. Costumam mostrar vídeos de como recriar roupa, sei lá, e aquilo me interessa. Mas o mundo da internet leva as pessoas até onde não querem estar. Tentamos imaginar como seria a vida dela sem um celular com acesso à internet. Não sei, eu acho que seria como se fosse o fim do mundo.
As redes sociais podem ser utilizadas no meio de trabalho para interação ou troca de informações. Elas só são úteis quando usadas de forma correta. Um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Washington revela que as redes sociais são responsáveis por 25% da improdutividade no meio do trabalho. Para cada hora gasta nas redes sociais, cerca de 16 minutos de trabalho são perdidos. No final de um dia, isso totaliza cerca de 6 horas e meia a menos. Ao longo do mês, são 8 dias a menos de trabalho. O que pode ser pior no caso das crianças. O uso da internet pode afetar no tempo que elas se dedicam aos estudos ou a ver TV. A cada minuto de estudo, elas desperdiçam 30 segundos para uma rede social. Em um minuto, apenas 28 segundos são dedicados a olhar para a TV. No final, tudo resume-se em saber usar as redes sociais, advertir as crianças dos perigos que elas oferecem. Porque no mundo virtual não existe nenhum remote control. A internet é uma explosão irreversível de conteúdos. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Volta a informação no Jornal da Noite. Vamos agora na Cala, onde uma criança de 10 anos perdeu a vida ontem vítima de uma explosão de um engenho encontrado numa lixeira. Ainda não se sabe a proveniência dos objetos, mas moradores pedem a intervenção da polícia para descobrir eventuais materiais explosivos no bairro. O menor de idade morreu no bairro Mocone, na baixa da cidade de Nacala, depois de mexer um explosivo encontrado numa lixeira. Testemunhas suspeitam que as características do objeto tenham traído a criança de 10 anos ao depósito de lixo. A força de explosão assustou os moradores do bairro, que logo deslocaram-se ao local para ver de perto o que estava a acontecer. Fiquei em casa, ouvi com meus vizinhos que aqui há uma criança que perdeu a vida. Mas como que ele perdeu a vida? Depois ele diz que é uma explosão assim, que explodiu aí. Depois essa criança saiu tripas fora e morreu. Eu percorri para aqui mesmo. A vez que eu cheguei aqui, encontrei um carro de bombeiro e a polícia. Então explodiu aquele engenho. E qual é, que tipo, já não se conhece qual é o tipo de engenho. Só que explodiu e a criança tentou correr para a casa da mãe. Ficou lá, se tentou e pouco depois veio a polícia e depois procurou alguns talhaços sobre aquele engenho, mas não encontraram nenhum. Então, realmente é difícil apurar qual é a causa, o que é que mesmo fez com que aquilo explodisse, o que é, ninguém sabe mesmo, efetivamente. Os moradores que lamentam o incidente receiam existir mais engenhos explosivos espalhados pelo bairro, por sinal, um dos mais populosos da cidade de Nacala. Gostaria que a polícia amanhã mandasse uma equipe, seja da desminagem, uma equipe preparada para poder investigar esta área. Se aconteceu aqui, quem sabe amanhã pode vir a acontecer a mesma coisa. A polícia ou a desminagem para vir investigar a área. Aquilo aconteceu de repente e é um caminho que sempre a gente usa. Passamos a tirar água, a brincar, nossos filhos brincam aqui. Depois aquilo ninguém tem melhor informação. Aconteceu de repente. O corpo da criança foi removido à morgue do hospital distrital pelas autoridades policiais. Em Chimoio, um homem está detido e vai responder pelo crime de homicídio. A vítima é a sua própria esposa. O acusado, que confessa o crime e admite tê-lo feito por negligência, teria espancado a vítima até a morte. É nesta casa, localizada no bairro 7 de Abril, onde o casal vivia, que tudo aconteceu. Segundo contaram os vizinhos, a relação do casal já vinha azedando, caracterizada por discussões que muitas vezes culminavam em pancadarias. Na última quarta-feira, os golpes de Lavmo contra a sua esposa foram fatais.
Foi na quarta-feira, pelas 23 horas. Aquele senhor chegou e encontrou a esposa a conversar aqui, logo começou a bater a esposa, a dizer que você estava com um moço chamado Chipendo. E depois aquela senhora disse que não estava com esse Chipendo. Ele começou a bater a esposa, depois disso começou a bater aquela senhora, começaram a gritar, nós estivemos aqui fora. Houve uma briga que dentro da mesma briga acabou criando danos, tipo que acabou criando a morte, né, da pessoa. Então isso foi entre marido e mulher. A polícia diz que Lavmo, agora a ver o sol aos quadradinhos na segunda esquadra em Chimoio, usou estes instrumentos contundentes para tirar a vida à sua própria esposa. Tanto um nacional ter agredido fisicamente a sua esposa até a morte. Para o efeito, ele recorreu ao uso de armas brancas. Tivemos conhecimento, fez o trabalho que resultou na sua captura e neste momento ele está a contas com a polícia. O indiciado confessa o crime e diz que espancou a esposa sem intenção de matá-la porque a mesma o traía bastante. Quase já 3 vezes. Eu apanhei com o mesmo homem. Bati com um bambu. Então, esse bambu era um bambu rasgado. O bambu quase volta de 4 bambus que eu bati com ele e mais 3 pratos que eu bati com ele. Eu deixei essa esposa a dormir ali dentro porque ele estava grosso. Você sabe que eu apanhei onde? Apanhei no Pedro, estava no bar, estava a beber. Temos que fugir lá em casa. Então eu vi aquela esposa, deixei em casa, a dormir e ele foi embora. Você sabia que aquela esposa já morreu? Não sabia. A polícia diz que já foi instaurado um processo-crime de homicídio voluntário qualificado contra o indiciado, o qual já está a seguir os seus trâmites legais. O país perdeu mais de 500 milhões de dólares de receitas fiscais de 2003 a 2006 devido à exportação ilegal de madeira. O governo ensaia uma série de reformas no setor florestal, mas no terreno há muitas dificuldades para a implementação. Em finais de 2015 e início deste ano, foi feita uma avaliação dos operadores com licença para o corte de madeira e os resultados revelaram total desmando no setor florestal. Aliás, um estudo publicado em junho do ano passado revela que a madeira contrabandeada sai geralmente das zonas de corte no período noturno e 90% é exportada para a China através de esquemas ilegais que representam perdas de mais de 500 milhões de dólares só no período 2003-2006. Precisamos que a própria direção... A organização ambientalista WWF está preocupada com a pilhagem de recursos naturais. Neste encontro que decorre em Tete, o pano de fundo é a integração de vários atores que atuam na defesa do ambiente numa única plataforma de pressão. Em termos reais, tudo indica que não há ainda uma redução significativa ou visível da exploração ilegal de madeira. E neste processo de trabalho com a Aliança, o que está-se a fazer é promover uma melhor colaboração entre os diversos níveis de organização da sociedade civil para que evidências e dados, informação credível seja usada para fazer campanhas de advocacia a nível nacional. Na província de Tete, a ação dos operadores ilegais é bastante preocupante. O chefe de fiscalização florestal fala de redes criminosas sofisticadas. Ali no posto de fiscalização, eles sabem que tem fiscais. Antes do posto, acho mais ou menos uns 5 km, tem um desvio que vem dar entrada até aqui no Matumbo. Com aqueles carros controlizados, eles conseguem passar naquela via. Vem dar aqui e se nós também estivermos distraídos ou não nos aperceberem, aqueles caminhões vão. Em 2014, foi criada a Força de Proteção de Recursos Naturais, mas a sua eficácia é questionada. Essa polícia foi criada exatamente para proteger, prevenir que se corte a árvore. Mas, no entanto, a polícia não faz aquele trabalho. Também foi colocar postos. Em algum momento nós questionamos por que não deve estar lá no terreno para controlar antes de se cortar. São perguntas sem respostas e no terreno vai continuando a exploração ilegal de recursos, por vezes com a conivência de figuras proeminentes na política. Operadores turísticos em Inhambane consideram que o encerramento dos aeroportos em Inhambane e Vilanculos ao tráfego internacional poderá piorar a situação de turismo naquela província e apelam ao governo a rever a situação.
Operadores turísticos de Inhambane manifestaram a sua oposição à decisão do governo moçambicano de encerrar ao tráfego internacional os aeródromos de Vilanculo e de Inhambane. Em Vilanculo, por exemplo, o aeroporto local registra em média 2 voos internacionais por dia e os operadores turísticos consideram que com a implementação da tal medida, grande parte dos turistas que escalam este ponto do país deixarão de o fazer, uma vez que usam via aérea para tal. Não nos tirem o aeroporto internacional de Vilanculo, porque vão matar mesmo o turismo. Este nosso turismo não é já só de carro, é também de aviões. Já aqui recebemos Bill Gates, já aqui recebemos Sylvester Stallone, já aqui recebemos Amador. Alguns trouxeram os seus aviões aqui. Já temos muita experiência de que se fecha Vilanculo como aeroporto nacional, não teremos o turismo em Inhambane. E eu aposto sinceramente que não teremos o turismo em Inhambane. Os operadores turísticos consideram que a medida não tem razão de ser e apelam ao governo a recuar da mesma. Estamos a pedir que faça chegar às estruturas de grande análise sobre o aeroporto de Vilanculo. Se o aeroporto de Vilanculo fica cancelado, só vamos ao aeroporto de Maputo, Beira e Nacala. Não estamos contra isso, mas vamos perder o interesse do turismo ao nível nacional. Refira-se que o governo investiu cerca de 10 milhões de dólares em obras de reabilitação e modernização do aeroporto de Vilanculo, que triplicou a sua capacidade e passou a movimentar mais de 200 mil passageiros por ano. Na Zâmbia, o candidato derrotado às eleições presidenciais de 11 de agosto, Hakainde Hichilema, apresentou o recurso ao Tribunal Constitucional para contestar a vitória de Edgar Lungu. No recurso, Hichilema, presidente do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, pede anulação da eleição de Lungu, afirmando que ele foi fraudulentamente eleito. A equipa jurídica do Partido Unido exige igualmente uma recontagem dos votos expressos no país, devido às várias irregularidades verificadas antes, durante e após o escrutínio. Segundo a Constituição zambiana, qualquer partido prejudicado durante as eleições pode apresentar um recurso dentro de 7 dias após a proclamação de resultados. O Tribunal Constitucional, que foi criado este ano, vai pronunciar-se sobre a questão dentro de 14 dias, o que significa que a posse do presidente Lungu, prevista para a próxima terça-feira, não se realizará até que a questão seja resolvida. A candidata ao Partido Democrata dos Estados Unidos, Hillary Clinton, volta ainda com o dossiê dos e-mails, já agora com uma verificação do Departamento do Estado. O juiz federal ordenou ao Departamento de Estado que investigue as 14.900 mensagens que não teriam sido visadas pelo inquérito do FBI no ano passado. Em causa está a utilização de um servidor informático privado e não protegido por parte da responsável da diplomacia norte-americana entre 2009 e 2013. Em 2014, os advogados de Clinton entregaram ao Departamento de Estado 30.000 e-mails relacionados com o assunto e indicaram que não existiam mais mensagens. Uma primeira série de mensagens eletrônicas poderá ser tornada pública em outubro, às semanas das presidenciais que vão opor Clinton e Donald Trump. O Departamento de Estado já tinha classificado a atuação da ex-responsável diplomática de extremamente imprudente, sem, no entanto, apresentar queixa contra Clinton. O tema é, desde há vários meses, um dos cavalos de batalha do Partido Conservador e do rival de Clinton, Donald Trump. O Departamento de Estado reafirmou ontem que os e-mails não revelam qualquer situação vergonhosa, nem uma alegada retribuição de favores. O Desportivo Nacala está com uma dívida contraída aos empresários locais. Saiba o montante após o intervalo, mas antes, as temperaturas para amanhã, a começar pela zona sul do país, sobem as temperaturas para o sul, nomeadamente Maputo com máxima de 26 graus, mínima de 13, Xaixai contará com 25 e mínima de 17, Inhambane com máxima de 24 e mínima de 16 graus Celsius. No centro, a Beira terá máxima de 24 graus, mínima de 19, Chimoio com 25 e mínima de 13, Tete registrará máxima de 29 e mínima de 19 e Climane contará com máxima de 25 graus e mínima de 19 graus Celsius.
No norte do país, cidade de Nampula terá máxima de 26 graus, mínima de 18. Lixinga contará com 23, máxima mínima de 12. 29 graus máxima está previsto para Pemba e mínima de 19 graus Celsius. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo nos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre é conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Existe inclusivamente um problema porque actualmente transplantes de órgãos e tecidos humanos é o tema do programa Debate da Nação desta semana. O que é o transplante? Portanto, o uso de órgãos, tecidos e células humanas a partir de dadores vivos ou falecidos com fins terapêuticos. O transplante é, sem dúvida, a melhor modalidade terapêutica. Quem é que faz a certificação da morte? Ponto número 1. Quem é a entidade que imita essas regras? É o Ministério da Saúde? É a Ordem dos Médicos? Quarta condição é não haver compra e venda de órgãos. Por que é que excluíram? Por que é que estão a remeter para a legislação específica? Nós estamos preparados não só tecnicamente, como também ao nível material ou financeiro. A prática deve ser moralmente motivada. É uma faca de dois gumes. Quando há um órgão danificado, ou reparamos ou substituímos. As omissões da população. Não perca esta quinta-feira aqui na STV Notícias.
Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. De volta às notícias no Jornal da Noite. Vamos agora para o desporto. O Desportivo Nacala está em dívida de pouco mais de 4 milhões de meticais. O presidente do clube, Mohamed Munir, admite que o passivo foi contraído com empresários baseados naquela cidade. O problema da dívida avaliada em pouco mais de 4 milhões de meticais que o Desportivo de Nacala tem com os empresários baseados nesta cidade poderá, de certa forma, condicionar a planificação da próxima época desportiva, segundo deu a conhecer o presidente do clube, que, a par do ferroviário local, representa a cidade portuária de Nacala na mais prestigiada prova do futebol nacional. Mohamed Munir revelou na ocasião que, se a crise financeira que o seu clube atravessa prevalecer, o Desportivo não terá capacidade de construir uma equipa capaz de ombrear em pé de igualdade com outras coletividades e, ao mesmo tempo, manter-se no Campeonato Nacional de Futebol. Vamos ter que rever todas as despesas correntes, portanto, do clube. Neste caso, a começar pelas contratações, teremos que optar para jogadores com menos custos. Nesse caso, podemos correr o risco portanto, deixar de divisão, é claro, mas não teremos outra alternativa se não tivermos o apoio melhorado em termos do próprio patrocinador e, portanto, dos empresários continuarem a nos apoiar ou a nos emprestar valores para honrarmos. O único caminho, a única via que eu vejo neste momento é, sinceramente, cortarmos os salários pela metade. Mohamed Munir disse no outro desenvolvimento que a receita proveniente da bilheteira reduziu drasticamente nas últimas partidas devido à crise econômica que se arrasta no país. Primeiro porque são duas equipas a fazer uma sambola, significa que temos 4 jogos por mês e para o bolso do nosso cidadino, portanto, torna-se pesado. E também porque a crise atingiu também a níveis muito elevados e, portanto, as pessoas preferem que se calhar fazem falta os meticais para assistir a um jogo e preferem comprar o pão e outras coisas para a sobrevivência. De recordar que o Desportivo, um dos 2 representantes da cidade portuária de Nacala no Campeonato Nacional de Futebol, ocupa atualmente a 9ª posição na tabela classificativa, com um total de 28 pontos arrecadados em 21 jogos realizados. O antigo selecionador dos Mambas, Augusto Matini, diz que na Federação Moçambicana de Futebol foi considerado persona non grata e que os seus projetos de longo prazo foram inviabilizados. É uma das bibliotecas vivas do futebol nacional. Nasceu no bairro de Micajuíne, na Ex Lourenço Marques. Augusto Matini começou como muitos miúdos da sua época a jogar no bairro e só depois foi ao futebol federado, jogando no clube de futebol da Central, equipa por meio da qual se projetou para o estrelato no Sport Lisboa e Benfica de Portugal em 1965. Depois de 47 anos em Portugal, foi convidado pelo então presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Mário Coluna, para regressar e treinar as camadas de formação e a seleção principal, os Mambas. Em entrevista à STV, afirmou que os projetos que tinha para o futebol nacional e que hoje poderiam dar bons frutos foram inviabilizados por pessoas que o consideravam persona non grata. E eu pego naquilo que foi a minha contratação. Mas o próprio Coluna e a sua direção pedem-me para fazer um jogo. O primeiro jogo oficial que Moçambique faz foi na República Centro-Africana. Mas as pessoas que me rodeavam não gostavam.
que eu exigia aos jogadores, eu exigia as pessoas que trabalhassem comigo, os adjuntos, não sei o quê, os horários, os campos. Se aquele campo não estava em condições, eu arranjava outro, me mandaram embora para Portugal, porque eu trazia ideias coloniais. Matini fez uma análise ao trabalho do atual selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, afirmando que, para aquele compor uma seleção forte, precisa de saber escolher os jogadores e avisa ao timoneiro dos Mambas, na Federação Moçambicana de Futebol, há pessoas que destroem o que os outros constroem. Para formar uma seleção, não precisa de chorar muito. Tem que saber quais são os jogadores que estão fora, que podem integrar, porque o resto dos miúdos estão cá. Porque as coisas foram-se fazendo e lá na Federação há pessoas que destroem lá. A Federação Moçambicana de Futebol vai homenagear esta figura no próximo dia 26, mas o visado diz desconhecer os motivos da homenagem. Para Matini, o futebol moçambicano bateu no fundo do poço. Eu disse a ele que não estava à espera de ser homenageado. E a pergunta que eu lhe fiz foi esta. Esta homenagem deve-se a quê? Matini foi colega de Eusébio, Mário Coluna e outros tantos moçambicanos do Benfica. Jogou também pelas equipas do Vitória de Setúbal, Portimonense e Estrela da Amadora, onde foi responsável pelas camadas de formação. Leia a entrevista completa na edição impressa do jornal O País. E é o fim do jornal de hoje. Obrigada pela audiência. Nós voltamos amanhã com mais informação. Boa noite e até amanhã.